Hebreus 11, versículo 34. Você abriu aí? Eu quero ler a partir do parte B desse versículo. Fala assim, ó. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos inimigos. Quero ler de novo com você. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército inimigo. Quero conversar um pouco com você, o que Deus já vem ministrando há alguns dias na minha vida. Sabe, há alguns dias Deus vem me ministrando sobre isso. E eu queria liberar essa palavra para você. Sabe, há alguns dias atrás Deus vem conversando comigo sobre guerra, sobre batalhas, sobre o poder que há em enfrentar batalhas, o poder que há ser parte do exército de Deus. Sabe, a gente lê um texto que Hebreus está falando assim, ó, da fraqueza eles tiraram força, sabe, e se tornaram um exército poderoso nas batalhas e puseram todos os inimigos para correr. Sabe, tem situações na nossa vida e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero conversar alguns pontos que Deus falou comigo e eu queria, e a gente vai conversar um pouco que está em Crônicas, quando está falando do exército de Davi, sobre o poder que há no exército de Davi. Se você estiver anotando aí, é 1 Crônicas, no capítulo 11, 12, a gente vai conversar sobre esses capítulos. 1 Crônicas, a gente vai conversar um pouco sobre o 11, sobre o 12. Mas eu queria que você abrisse aí, se você puder, no capítulo 12 de 1 Crônicas. A gente vai conversar a primeira coisa que a gente precisa ter para ser um exército que vence as batalhas, as guerras que se levantam sobre nós. E aqui, para mim, Deus está dando a primeira chave de um exército bem-sucedido nas guerras. E eu queria conversar com vocês sobre elas, sobre algumas chaves que esse texto de Crônicas 12, 1 Crônicas 12, fala com a gente. 1 Crônicas 12, versículo 2, fala assim: tanto com a mão direita como com a mão esquerda, utilizavam arcos e flechas, e a funda para atirar pedras. E fala de onde eles eram. Talvez a gente lê esse texto e passa despercebido. Talvez a gente lê esse texto e é só mais um texto que a gente lê. Só que quando eu estava lendo sobre ele, Deus começou a ministrar algo no meu coração. 1 Crônicas 12, 2. Fala assim que com a mão direita e com a esquerda, tanto com funda, igual aquilo que Davi jogou na cabeça de Golias, tanto com arco e flecha, eles eram extremamente habilidosos. Enquanto eu estava lendo isso, o Senhor começou a me falar algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos ter para vencer as guerras das nossas vidas é saber usar aquilo que Deus tem nos dado. A pergunta que eu tenho para você é: você tem usado da forma certa aquilo que Deus tem te entregado? Sabe, durante esses dias, durante uns 5 dias para cá, Deus vem ministrando isso no meu coração sobre eles eram habilidosos com aquilo a qual Deus dava para eles. Só porque a primeira coisa, eles precisaram treinar. Sabe, eles precisaram entregar tempo para ser habilidosos naquilo. Eu não sei você, faz um negócio com a sua mão direita e tenta ter a mesma habilidade com a mão esquerda. E principalmente aqui a gente está falando de mira. A gente está falando de algo que é difícil. Talvez se der para a gente hoje um arco e flecha e mandar a gente atirar, talvez ninguém aqui vai acertar. Talvez o Léo, que é da roça, já caçou um pouco no meio do mato. Sabe, não sei se ele caçou de arco e flecha, mas eu sei que o pai dele tem. Sabe, eu não sei se ele já foi habilidoso nisso, mas é complicado. Só que tem uma coisa, muitas guerras nas nossas vidas a gente perde porque a gente não sabe usar aquilo que Deus nos deu. Por quê? A gente não entregou tempo para aprender a usufruir daquilo. Sabe, tem coisas e chaves de Deus nas nossas vidas que precisam de tempo. Sabe, você precisa conhecer o poder que você carrega.
Sabe, o ministério de Jesus, a gente conversa sobre 3 anos. A gente conversa sobre 3 anos, mas existem anos, 30 anos, a qual muitas vezes passa despercebido para nós. Só que o sucesso do ministério de Jesus e a entrega dele, e a habilidade dele, o tempo dele não começou nos 3 anos. Sabe, a entrega, a habilidade daqueles caras, daquele homem começou anos atrás. Tanto que no primeiro milagre dele, a mãe dele fala assim, só faz o que ele mandar. Para a mãe dele falar isso com aqueles homens, com certeza, ele já vivia e ele conhecia o poder daquilo que ele carregava. Sabe, tem muitas guerras nas nossas vidas porque a gente não aprendeu a treinar com aquilo que Deus nos deu. Sabe, a pergunta que eu tenho para você é quanto tempo você tem treinado? Quanto tempo você tem entregue para aprender a usar daquilo que o reino de Deus tem para você? O reino de Deus é um reino de poder, o reino de Deus é um reino de autoridade, mas é um reino de conhecimento. Porque se eu não conheço o que o reino de Deus pode fazer, eu nunca vou conseguir usufruir daquilo que o reino tem em poder total para mim. Eu sempre vou achar que eu não vou conseguir. Sabe, aqui a gente está conversando sobre um exército que era bem sucedido naquilo que fazia. Porque era bem treinado. Porque dava um tempo para o Senhor para poder aprender. O problema é que muitas vezes nós queremos ser habilidosos, mas não entregamos tempo. Muitas vezes nós queremos ter o dom do conhecimento, o dom da cura, o dom e muitas vezes a gente não tem tempo com Deus. E eu sempre falo isso, dom sem caráter é só algo vazio. É só um espetáculo. Por isso que nos últimos dias a Bíblia diz isso. Muitos nos últimos dias vão chegar para Deus e falar, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E a Bíblia diz que Jesus, a resposta dele é, apartai-vos de mim, pois eu nem te conheço. Porque são pessoas que fazem, mas não conhecem o poder que tem por trás. Sabe, o reino de Deus não é o quanto eu faço, é como eu faço. Só que o nosso problema é por uma vida natural. A gente acredita que o reino de Deus é por quanto eu faço, porque nós somos criados para isso, para fazer. E quanto mais a gente fizer, melhor a gente é. Só que o reino de Deus não é o reino do quanto eu faço, é como eu faço. Sabe, a pergunta que Deus tem para você essa noite é como você tem feito aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Sabe, a gente olha a vida do Pedro, a gente olha a vida do Bispo Mano, a gente olha a vida do Luciano Subirá, a gente olha a vida do Bill Jones e fala, Deus, o meu sonho é ser igual a eles. A pergunta de Deus não é, você quer chegar lá? Não. A pergunta de Deus é o quanto você tem treinado e depositado tempo para chegar naquele lugar. O nosso problema é que muitas vezes a gente fala para Deus assim, Deus, o dia que eu tiver o maior ministério da cidade, Deus, o dia que eu tiver muitas curas através da minha vida, eu vou depositar muito tempo para o Senhor. A resposta de Deus é, meu filho, antes de chegar lá, primeiro comece aqui. O grande problema da nossa vida é que a gente quer chegar no sucesso sem a promessa. Eu tenho uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás e nunca mais me esqueci. Quem é levantado por Deus é sustentado por Deus. Quem se promove não tem sustento. Sabe, a vida com Deus não é quantas pessoas eu tenho curado, não é quantas pessoas têm conhecido Jesus através da minha vida, mas é como eu tenho demonstrado esse Jesus para aquelas pessoas. Sabe, não é quando eu chegar, é como eu vou chegar. Sabe por que esses homens eram bem-sucedidos e fizeram parte do melhor exército da terra? Porque eram treinados. Porque se não fossem treinados, não estariam aqui. Sabe, o reino de Deus, o grande problema é que muitas vezes, para outras coisas a gente acha, não, aqui para eu ficar bom eu tenho que investir tempo. Mas no reino de Deus, muitas vezes a gente tenta levar na barrigada, igual os antigos falam. Sabe, é a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, um dia eu chego lá. O pastor Cezinha, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, quem não tem um destino já encontrou o seu, que é lugar nenhum. Quem não sabe aonde quer chegar, já chegou no seu destino.
Vai ser esse aí o resto da vida, nunca vai chegar em lugar nenhum. A pergunta que eu tenho para você é: qual a visão você tem dos seus próximos 10 anos? Se Deus chegasse para você agora e falasse assim: aonde você sonha estar daqui 10 anos? Talvez a gente nem sabe responder, talvez a gente gaguejaria em algo que a gente tinha que ter dentro da gente. Porque o Evangelho é um reino de identidade. O Evangelho é um reino de identidade. Por isso que durante o percurso da Bíblia, em algumas pessoas Deus muda o nome. Não porque Ele só queria chamar a pessoa de outro nome, não. É porque Ele queria dar um novo destino. E o destino começa na identidade. Jacó, trapaceiro, e Deus transforma a identidade porque tinha um novo destino para ele. Pedro, Simão inconstante, Deus muda o destino dele, Deus muda a identidade dele para Pedro, constância, pedra, para quê? Não para mudar simplesmente o agora, mas o lá na frente. Sabe, tem muita coisa na nossa vida que a gente para de investir tempo porque a gente não vê resultado. E no reino de Deus tem coisas que você investe agora que você vai ver daqui 20 anos. O importante não é quanto tempo demorou, o importante é o quão fiel você foi durante o tempo. O grande problema é que muitas vezes se a gente quer, vou dar um exemplo, se a gente quer ser rico, a gente vive a vida inteira tentando ser rico, mas tem algumas coisas no reino de Deus que basta uma frustração que a gente basta um dia ruim, e sabe, esses caras para chegarem nesse aperfeiçoamento, eles erraram muito. Eles erraram muito. Eles erraram muito o alvo. Eles deram muita flechada, perderam muita flecha durante o caminho. Mas o segredo deles não pararam no dia que deu errado. Pessoas bem-sucedidas no reino de Deus e que vencem guerra são pessoas que não param no dia que deu errado. São pessoas que estão dispostas: Jesus, talvez hoje não deu certo, eu vou amanhã. Eu vou voltar a bater, sabe? A Bíblia diz: bata e a porta será aberta. Mas a Bíblia não diz: bata e vai ser aberta agora. Talvez tenha portas na sua vida que você vai bater durante 10 anos, que Deus vai te treinar 10 anos, para que o dia que ela abrir, você seja fiel com o que esteja lá dentro. Porque tem portas que talvez você bate hoje, que se Deus abrir hoje, você não vai conseguir ser fiel com aquilo que tem lá dentro. Sabe por quê? Porque tem coisas nas nossas vidas que precisam de maturidade. E na Bíblia a gente conversa sobre maturidade. A gente vê diversas vezes na Bíblia falando sobre maturidade. A gente vê falando sobre o leitinho. Sabe, quando você era criança você tomava leite, mas quando você cresce, você precisa aumentar o nível da alimentação. Sabe, se o Estevão viver tomando leite o resto da vida, daqui a alguns anos vai faltar nutrientes, ele vai ficar doente porque o alimento muda conforme a maturidade. Sabe, essas pessoas aqui, eles não começaram mirando em 100 metros de distância. Eles não começaram tentando acertar 100 metros de distância. Talvez começaram com 10. Sabe, o Ronan, ele sempre faz isso com a gente no vôlei. Quando a gente vai lá no treinamento de vôlei, aprender com ele. Sabe, vou dar o exemplo do saque. Ele começa de pertinho, ele fala: acerta daqui. Você só vai dar um passo para trás quando você acertar 2. Por quê? Você vai estar aprendendo, é treinamento, é repetição. Sabe, é o quanto você está disposto a continuar tentando. É continuar tentando. Eu errei, mas eu vou continuar tentando. Sabe, a gente está conversando sobre o maior exército da terra. Sabe, quando a Bíblia começa a falar sobre aliados de Davi, esses são primeiros. Pessoas habilidosas com aquilo que carregavam. Pessoas habilidosas com aquilo que Deus te entregue a eles nas mãos. Mas a primeira coisa que alguém que quer chegar nesse lugar precisa fazer é sair da zona de conforto. Sabe, tem lugares na nossa vida que a gente está preso em coisas confortáveis. Enquanto a única coisa que Deus está pedindo é: cara, sai daqui logo. Sai daqui logo. A única coisa que você precisa é sair desse lugar de conforto, que o lugar de conforto é um lugar onde você para. Esses homens aqui precisaram aprender que o lugar de conforto, a área de conforto deles, nunca faria deles o melhor exército da terra, um exército bem sucedido nas guerras. Não, a primeira coisa que eles precisavam fazer é todos os dias sair da zona de conforto.
E eu sempre digo isso, o grande problema da igreja é que o conforto mata mais do que a perseguição. Sabe, o conforto, ele gera algo em nós, que é a distração. A distração abre a porta para o pecado, e o pecado abre a porta para a destruição daquilo que Deus cria dentro da gente. A gente precisa ser fiel com aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Ei, se a habilidade que Deus tem te dado é de profetizar, profetize. Se a habilidade que Deus tem te dado é de cura, ande pela rua curando as pessoas. Seja fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Use da melhor forma aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, e se Deus não tem te chamado para fazer algo, não faça. Eu sempre digo isso, é melhor dar um passo com Deus do que 1000 passos sem Ele. O sucesso do meu ministério, o sucesso da nossa vida, lá no final não é o quanto a gente fez, é aonde a gente chegou. Sabe, a grande pergunta é o que está escrito no livro da sua vida. Salmo 139 diz que existe um livro escrito com todos os dias da minha vida. O grande desafio da nossa vida é não fugir daqui do que está escrito. E aqui eu não estou falando uma teologia do calvinismo, não, que tudo seu já está lá e não adianta. Não estou falando isso. Eu estou falando que se tem esse livro escrito, o grande problema é que existe um livro que você pode escrever do jeito que você quiser. E se você quiser escrever desse jeito, vai ser igual a Bíblia diz com Saul. Deus fala com ele, se você fizer isso, o seu reinado vai ser eterno sobre a terra. Mas se você for infiel nisso, você vai perder algo eterno sobre você. A grande pergunta que Deus quer fazer para você essa noite é, o quanto você tem sido fiel com o dom que Deus já colocou na sua mão. O quanto as pessoas que estão à sua volta são abençoadas por aquilo que você carrega. O quanto pessoas que estão à sua volta, sabe, têm um encontro com a presença de Deus quando encontram com você. Sabe, se as pessoas que estão próximas de nós têm um encontro com a gente e não saem transformadas, o problema não está nela. O problema está na gente. Tem algo em mim que eu preciso mudar. Sempre que eu erro uma palavra de conhecimento, sempre que eu oro por alguém e a pessoa não é curada, eu nunca falo, Deus, por que o Senhor não curou? Será que não é da sua vontade? Não, eu falo para mim, Deus, o que tem em mim que precisa ser mudado? Talvez tenha alguma coisa que o Senhor me deu que eu não estou sabendo usar da melhor forma. Sabe, Deus, eu quero usar o dom da profecia da melhor forma. Eu quero usar o dom do conhecimento da melhor forma, mas para isso, eu aprendo no meu secreto. É treinando com Ele. A grande pergunta, sabe, outra pergunta que Deus quer fazer é quanto tempo você tem entregue para Ele. Eu sempre digo isso, você tem entregue a sobra do seu tempo ou o melhor do seu tempo. Aonde Deus está no ranking da sua vida? Sabe, aquilo que você fica esperando a hora de fazer é o primeiro lugar da sua vida. Se você já acorda falando, meu Deus, eu vou pegar meu celular, eu vou ver o WhatsApp, vou ver o Instagram, o que já está acontecendo, talvez isso está no primeiro lugar. E aqui eu não estou falando que celular é do diabo, não, celular não é do diabo, a forma que eu uso ele pode se tornar do diabo. Sabe, mas quando eu acordo falando assim, Deus, eu estou indo trabalhar, mas eu não vejo a hora de chegar para poder sentar um pouco com o Senhor. Sabe, eu não vejo a hora de poder parar um pouquinho meu dia para estar contigo. Eu coloco Ele no primeiro lugar. Sabe, já é comprovado na psicologia que o ser humano precisa de 21 dias para se adaptar em qualquer coisa. Talvez o primeiro dia não vai ser fácil para você parar tudo e sentar com Deus. Talvez no segundo dia não vai ser também tão prazeroso assim. Talvez no terceiro dia não vai, mas você vai ver que quanto mais fiel você é naquele lugar, mais aquele lugar vai se tornando um lugar de prazer para você. E daqui uns dias você não vai querer estar em outro lugar, a não ser nesse lugar onde Deus coloca você. Sabe, o grande problema é que a gente fica uma semana, e eu sempre digo isso, seja uma semana fiel, vacile um dia, você vai ver como você não quer mais voltar. Sabe, eu sempre digo isso, se o celular fosse ruim, ninguém ia ter.
Se a droga fosse boa, ninguém ia ser viciado em droga. O problema é que isso atinge um lugar de prazer na nossa vida. E se a gente não colocar a Bíblia e Jesus nesse lugar de prazer, a gente vai ser treinado em perder guerra, sempre. O nosso treinamento vai ser pessoas que sempre perdem as guerras. Sabe por quê? Não é porque Deus não está em nós, mas porque os nossos olhos estão no lugar errado. Outra coisa, esses homens precisaram sempre ter foco. Por isso o apóstolo Paulo ele diz, eu não sou como quem corre, quem não tem um destino. Eu não sou como alguém que esmurra o ar. Eu tenho um lugar, eu tenho uma corrida que no final dela tem uma coroa que não se corrompe. Ele não fala só atire, só vá, não. Ele está falando, sabe aonde você quer chegar. Sabe, a vida com Deus é uma vida de foco. Aquilo é a história de Pedro que a gente sempre ouviu. O problema não foi o vento, sabe? O problema não foi nada disso. O problema foi os olhos dele. O problema foi aonde ele estava olhando. E eu sempre digo isso. Aonde os seus olhos estão, aquilo se torna uma resposta em você. Se os seus olhos só estão nos dias ruins, aquilo vai se tornar uma resposta para você. Se os seus olhos estão em depressão, aquilo vai resplandecer através de você. Aonde os seus olhos estão fixados, aquilo resplandece através de você. Sabe, mude os seus olhos. Mude a sua forma de olhar. Mude a sua forma de ver as coisas. Sabe, eu não sei, mas Deus está pedindo para eu falar isso. Sabe por que a Bíblia diz assim, cuidado para você não querer tirar um cisco do olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu? Sabe, para mim, eu estou falando para o sábio, o que é que Deus está falando? Se você tem uma trave no seu olho, você não consegue enxergar. E se você tentar curar, tentando tirar o cisco do dele, por você não enxergar, você vai o ferir mais ainda. Por isso, se você não consegue enxergar o reino de Deus pela completude, por aquilo que Deus é, cuidado. Porque senão você vai sair para aí, ferindo pessoas. Sabe, tentando tirar cisco de pessoas que talvez a única coisa que precisaria é que você fosse curado para que elas vissem Jesus através de você. Sabe, vá até Jesus. Sabe, vá até Jesus. A segunda coisa que Deus falou comigo de um exército que vence as guerras, a primeira delas é saber aquilo que carrega. A segunda coisa, tenha coragem para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Se você tiver, fica com o livro de crônicas aberto aí no seu celular ou na sua Bíblia aí. Agora vai lá no versículo 8. Primeira Crônicas 12, 8. Fala assim, da tribo de Gade, alguns se aliaram a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudos e lanças. Olha agora o que a Bíblia diz. Tinham a bravura de um leão, e eram ágeis como a gazela nos montes. Se você pegar no original, a Bíblia fala assim, tinham cara de leão e a velocidade de uma corça. Meu amigo, não tem nada que faça um exército inimigo tremer mais do que a fisionomia do outro exército. Sabe por que muitas guerras a gente perde na nossa vida? Que a gente já entra com a fisionomia de quem aceitou a derrota. Porque a gente já entra numa postura de quem já aceitou a derrota e fala, cara, difícil demais, eu não consigo. Só que a Bíblia diz que o que esses caras têm é coragem. A pergunta que eu tenho para te fazer é o quanto de coragem você tem tido nas guerras que Deus tem te colocado. O quanto de coragem tem sido manifesta através de você nos dias difíceis. Sabe, eu imagino os outros exércitos indo para a guerra contra esses caras e vendo a cara deles. Sabe, cara como leão, e eu não sei você, mas
O leão, ele não me dá medo porque ele é, só pela cara dele eu já tenho cuidado com ele. Porque a cara dele exala, sabe, é de alguém, sabe, eu vou vencer. Ó, vai mais para baixo, vamos ler um pouco mais sobre esses caras. Vai no 14 agora. Todos esses de Gade eram chefes dos exércitos. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Agora continua lendo, ó. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens. Eles puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Sabe, o menor desses caras valia por 100 numa guerra. E o maior deles valia por 1000. Gente, está falando de um cara que matava 1000 na guerra. Gente, está falando de um homem que matava 1000. E o mais fraquinho deles matava 100. Sabe, eram homens que o outro exército já entrava com medo. Sabe, eram homens que atravessaram o Rio Jordão quando estava enchente. Uma coisa é você atravessar, vamos na minha cidade. Uma coisa é você atravessar o rio agora, talvez vai ser mais tranquilo. Outra coisa é você atravessar o rio da minha cidade quando ele está transbordando. A gente está falando de um exército que atravessou um rio numa enchente gigantesca e chegou do outro lado com poder e ainda com força para botar as pessoas, o outro exército para correr. A gente está falando de homens corajosos. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? Que tem coisa que a gente está fazendo cara de leão, enquanto a gente precisava usar a velocidade da corça. E tem coisa que a gente está tentando usar a velocidade da corça, enquanto a gente tem que fazer cara de leão. Talvez tem situações na nossa vida que o que a gente precisa é sair de perto. Talvez tem circunstâncias da nossa vida que a gente precisa se portar como leão e a gente corre. Sabe, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O grande problema é que a gente quer fazer cara de bravo para as pessoas e quando chega no mundo espiritual a gente tenta correr, fala, vou embora daqui que aqui é perigoso demais. Enquanto tinha que ter cara de leão para Satanás e para as pessoas, talvez, sabe, eu sempre fui assim, eu nunca gostei de brigar, nunca gostei. Sabe, se você chegar para Isabela, você vai ver, cara, para eu chegar no meu ponto de brigar, eu não lembro qual foi a última vida da minha vida, o último dia da minha vida que eu cheguei no ponto de brigar com os outros. Sabe, porque eu aprendi, tem coisa que eu tenho que ter cara de leão, mas tem coisa que eu preciso ter velocidade da corça. Sabe, porque tem guerra que eu entro que não era para eu ter entrado. Tem luta que eu entro que não era para eu ter começado ela. Mas talvez tem guerra que eu tenho corrido, que era a guerra que eu tinha que me postar. Sabe, com a minha família, meu amigo, não tenta mexer não, que é cara de leão. Sabe, aquilo que Deus me deu, sabe, levante de Satanás é cara de leão. Mas situação de pecado, meu irmão, é velocidade da corça. O grande problema é que a gente quer parecer muito poderoso e muito forte, e é aí que a gente cai. A gente não cai quando a gente fala assim, pô, eu sou fraco para aquilo. Porque quando a gente fala assim, eu sou fraco, a gente tem cuidado. Mas quando a gente se porta como um poderosão e quem já consegue de tudo, é a hora que a gente cai. Eu estava conversando com um amigo meu que cuida de pessoas que estão saindo do vício das drogas. Ele falou comigo assim, 100%. Ele falou assim, não 100%, mas 95% dos drogados que voltam a cair na droga é o dia que ele achou que ele era forte demais e poderia bater de frente com ela. Sabe, a pergunta que eu tenho para você é, o que você tem feito, como você tem se colocado no meio das guerras? A primeira pergunta é, você tem o poder, você sabe aquilo que você está carregando? A segunda pergunta é, como você tem utilizado daquilo que você carrega? Eu até escrevi isso aqui, enquanto eu estava lá na minha casa, eu comecei a escrever algumas coisas, eu falei assim,
Não confunda conforto com confronto. O grande problema é que muitas vezes a gente se coloca no lugar de conforto com medo do confronto. E principalmente, meu amigo, na nossa vida espiritual, ou é confronto ou é morte. Na nossa vida espiritual não existe conforto. É guerra, meu amigo. Sabe, é o que a Bíblia diz quando Jesus chega para Pedro. É o que a Bíblia diz quando Deus chega para Caim e fala assim, ó, o pecado ameaça a porta, meu amigo, e deseja tragar. Fuja. Fuja. O Bispo Mano, ele falou isso comigo uma vez, ele falou assim, o problema do ser humano não é o quão medo ele tem, mas é o quanto ele é dominado pelo medo. Ele falou assim, porque um homem sem medo é um homem imprudente, esse cara morre rápido. Todo corajosão que você conhece morre cedo. Sabe, aquele cara que anda de moto, empinando, fazendo tudo, é um cara que está propício a sempre ir mais cedo do que aquele que anda devagarzinho, do que aquele que tem cuidado. Por quê? Se acha demais. Sabe, a gente precisa, no reino de Deus, saber quem a gente é. Sabe, tenha coragem para enfrentar as guerras que têm se levantado sobre você. A Bíblia diz que não existe nada que se levantou sobre a sua vida, a qual Deus já não te deu escape. Sabe, tem coisa na nossa vida que, cara, era insustentável, não tinha como. Segundo a Bíblia, tudo tem um escape. O grande problema é que muitas vezes a gente não está olhando para o lugar certo. Sabe por quê? O reino de Deus é um reino de posicionamento. É um reino de posição. Sabe, em todos os lugares aonde você estiver, você precisa se posicionar. Sabe por quê? As suas atitudes, elas têm pregado, eu sempre digo isso, as suas atitudes, elas pregam mais do que as suas palavras. As suas atitudes, elas pregam mais do que aquilo que você fala, do que aquilo que você acha que você sabe. Meu amigo, minha amiga, tenham coragem. Sabe, eu escrevi isso aqui. Não seja dominado pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias não são propícias. Talvez as circunstâncias não são as mais fáceis. Mas um exército, para ser forte, não é um exército que só vence batalha fácil. É um exército que vence batalhas que é onde você fala assim, é impossível eu conseguir vencer isso. Mas eu tenho Deus comigo, então eu posso. Sabe quanta coisa, cara, eu já venci na minha vida que se eu olhasse para mim mesmo, eu falaria, cara, jamais eu vou conseguir vencer isso. Sabe, jamais. Com certeza você crê. As coisas só não são possíveis para você quando você não crê naquilo que Deus é para você. Quando você não sabe quem Deus é em você. Sabe, eu só creio naquilo a qual os meus olhos estão fixados. E aí, presta atenção. E quando eu prego isso, eu não estou falando, tudo vai dar certo para você, não é esse evangelho. Eu não estou falando esse evangelho onde, não importa o que você tem feito, Deus, Ele te ama e te recebe. Eu vi um cara falar um tempo atrás, não importa se o dinheiro que está na sua mão não é seu, não importa se você traiu a sua esposa, Deus, Ele ama você. Sabe, a Bíblia fala assim, venha como estás, mas depois que estás, a Bíblia fala assim, tem uma cruz que precisa ser carregada. Aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Venha como estás, mas se quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus é um reino de posicionamento, é um reino de confronto, é um reino de quão disposto eu estou a lutar com aquilo que Deus tem, daquilo que as circunstâncias e momentos da vida tem levantado contra mim. Sabe, talvez vão ter circunstâncias que você não vai entender por que aconteceu.
Você não vai falar, você vai olhar e falar assim, mas meu Deus, eu não fiz nada para isso acontecer. Por que isso está acontecendo? O problema é a nossa pergunta que a gente fica perguntando, Deus por quê? Deus por quê? Enquanto a nossa pergunta tinha que ser, Deus para quê? O que o Senhor quer me ensinar nisso? Porque eu tenho uma convicção, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez as circunstâncias não tão boas, mas o que Deus está esperando de mim? Coragem. Para me comportar e me colocar nesse lugar que Deus me chamou e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode estar tudo uma desgraça sim, mas eu tenho uma palavra que tudo coopera para o meu bem. Então, ainda que seja ruim, Deus vai me ensinar algo. Deus, Ele vai me ensinar algo. Sabe, porque lá na frente, talvez quando eu tiver vencido isso, vai chegar alguém para perto de mim e falar assim, cara, estou passando por um momento da minha vida que é impossível conseguir vencer. Eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais força, eu nem consigo mais. Eu estou passando por isso. Vai falar, o quê? Você consegue. A pessoa, mas por que eu consigo? Fala, porque eu também já passei. Esse é o poder do testemunho. Sabe, tem alguns testemunhos que você tem, que pessoas precisam ter um encontro com ele. Pessoas que talvez passam por aquilo que você já passou durante anos. Elas precisam ter o seu testemunho. Por isso que a Bíblia diz, vocês serão minhas testemunhas. Sabe, como você tem se portado, como você tem se posicionado. Você tem tido coragem para vencer as guerras. Sabe, aqui a gente está falando de um exército corajoso. Sabe, se você ler o capítulo anterior, vai falar de um cara que todo mundo foi embora, enquanto ele estava no meio de um campo de lentilha. O exército todo fugiu e ele manteve posição. Ele matou 800 homens e ao final, com uma espada, e ao final, a espada já estava grudada na mão dele. Sabe, a espada era uma com ele. Sabe, eu não sei o que fez aquela espada ficar agarrada. Mas a Bíblia diz que por ele ter se mantido em posição em dias de lutas, o nome dele se tornou conhecido para sempre. E depois dele vieram os outros que fizeram a mesma coisa com ele. O reino de Deus é um reino de influência. É um reino de influência. Sabe, os seus filhos estão olhando para você. As pessoas à sua volta estão olhando para você. Como você se posiciona no dia de guerra. Se você retrocede no dia da guerra, se você retrocede quando Deus manda você avançar, e se você avança quando Deus manda você parar, sabe, talvez você vai perder uma batalha. Eu sempre digo isso, o exército de Deus pode perder uma batalha, mas a guerra não perde. A guerra você só perde se você decidir andar longe daquilo que Deus te chamou a ser e a fazer. Sabe, a segunda coisa que eu entendo de um exército que vence as guerras é um exército que tem posicionamento. São pessoas que têm coragem para o dia da guerra. Sabe, são pessoas que botam a cara na frente e falam, Jesus, eu estou aqui, usa a mim nessa geração. Ah, mas vão fazer isso, vão falar isso, vão criar isso de você. Eu não sou o que os outros dizem. Eu sou aquilo que Deus diz sobre mim. Eu vou continuar, eu não vou parar. Sabe, aquilo que as pessoas dizem sobre mim não define quem eu sou. E a terceira coisa que eu entendo que esses homens tinham, a terceira chave e última, que eu entendo que um exército que vence as guerras tem, são homens e mulheres de honra. É o quão você está disposto a honrar aqueles que Deus tem colocado na sua vida. Eu sempre digo isso. Essa é uma frase que, sabe, tem algumas frases, tem alguns versículos da Bíblia que Deus fala assim, escreva na tábua do seu coração, e essa eu tenho escrito na tábua do meu coração. Eu prospero na unção que eu honro. Eu prospero na unção que eu honro. E nesse mesmo texto a gente vai ler assim, ó. Chegou uns caras para Davi. Falaram assim, Davi, a gente quer estar com vocês. E a gente quer lutar junto com você. E Davi fala assim, mas eu não sei se vocês querem me trair.
mas que o Deus dos nossos antepassados fale com vocês e julgue vocês. E a resposta dos homens, daqueles homens foi, está no 18, no 12, 18, 1 Crônica. Então o Espírito de Deus veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teu, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. E a Bíblia diz assim, e Davi recebeu aqueles caras. A terceira chave para mim de um exército que vai vencer as batalhas são homens que estão dispostos a honrar Deus, mas homens que são dispostos a honrar outras pessoas. Homens que são submissos. Submissão é uma das principais chaves do reino de Deus. O quanto você tem escutado, sabe? O quanto você está disponível a ouvir aqueles que Deus colocou sobre você. E para mim, esses homens, eles precisam de 3 coisas, e eu vou ser rápido para a gente terminar. Um homem de honra, ele tem 3 coisas que para mim são clássicas nele. Primeira coisa, ouvido atento a ouvir a voz de Deus. Homens de Deus são homens que são disponíveis, que estão com os ouvidos abertos ao que Deus está falando. Sabe, não adianta Deus querer usar você se você não consegue ouvir o que Ele está falando. Então, homens de honra, mulheres de honra, têm ouvidos atentos àquilo que tem sido direcionado. Segunda coisa, eles têm uma palavra. Primeira coisa, tem ouvido bom. Segunda coisa, caminhe segundo uma palavra. Terceira coisa, eles agem. É o que eu sempre falo. Sabe, a minha espada. Sabe, eu sempre digo isso, as pessoas que andam comigo sempre, sabe, eu sou um cara de paternidade, cara, eu sou um cara fiel àqueles que Deus coloca sobre mim. Sabe, eu não tenho problema nenhum em ouvir voz. Sabe, eu entendo que tem aqueles que vão ser vozes sobre a minha vida, e eu nunca quero andar sem alguém sobre a minha vida. Eu quero sempre ter pessoas sobre a minha vida a qual eu vou ouvir. Eu quero sempre ter o discernimento para ouvir aquilo que tem sido liberado para mim. Mas a terceira coisa, eu quero colocar em prática aquilo que tem sido falado para mim. Eu tenho uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás que eu nunca mais esqueci. E se você puder e estiver anotando, anota essa frase. A frase é assim: quem tem pai economiza erro. Quem tem pai, quem tem mãe, economiza erro. Sabe, muita coisa da minha vida deu certo porque eu tinha pai, cara. Porque ele puxava a minha orelha. Porque ele me corrigia. Mas 100% disso deu certo porque eu entendia ele como pai. O grande problema do reino de Deus é sempre se entender como órfão. O grande problema de Deus é muitas vezes não entender e não ser fiel com aquilo que Deus tem me pedido a fazer. Sabe, Deus, eu até escrevi isso aqui. Seja fiel às pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe, é ser como Esther, falar, o meu povo é seu povo, o seu povo é meu povo. Sabe, eu estou junto com você. Sabe, eu estou disposto a ouvir a sua voz, eu estou disposto a... Deixa eu ler um texto com você aqui, rapidinho. Deixa eu só achar ele aqui.
Vai em 1 Crônicas, por favor. No 11, no versículo 17. Presta atenção no que a Bíblia diz. Fala assim, ó. Davi expressou o desejo. Quem me dera que me trouxesse a água da cisterna que fica junto às portas de Belém. Então aqueles 3 se infiltraram-se no acampamento dos filisteus, tiraram a água daquela cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele recusou bebê-la. Em vez disso, derramou como uma oferta ao Senhor. E ele disse, longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Sabe, Davi nem precisou pedir para aqueles 3. Falando, pô, vai lá pegar um copo de água para mim. Sabe, aqueles caras, eles tinham ouvido, dispostos a, sabe, a ouvir aqueles que Deus colocou sobre a minha vida. Sabe, Davi só falou assim, talvez numa conversa qualquer do dia, falou assim, cara, quem me dera se alguém trouxesse um copinho daquela água para mim. Aqueles 3 já falaram assim, sou eu, cara. Eu vou lá agora. Porque são pessoas dispostas a ouvir. Mas aqui está a chave. Honre a Deus. Honre as pessoas que honram a Deus. O grande problema da nossa vida. E aqui eu não vou levar mais só as pessoas e também as coisas. Porque a gente tem honrado coisas que não honram a Deus. Sabe, uma das chaves do ministério de Davi e uma das chaves do exército de Davi que venceram as guerras eram pessoas que estavam dispostas a honrar aqueles que honravam a Deus. Davi, quando vê o que aqueles caras passaram, se você vê lá em 2 Samuel, no final vai falar deles também, fala que eles mataram quase um exército para trazer um copo de água. Davi, quando vê e pensa no que aqueles caras fizeram, fala assim, eu não sou digno de receber essa honra. Honre a Deus. Honre as pessoas que honram a Deus com aquilo que você carrega. Sabe, tem pessoas que querem a sua honra, não para honrarem a Deus, mas para serem honrados. E uma das coisas que eu sempre digo, não confunda honra com bajulação. Bajulação e honra são coisas totalmente diferentes. Eu não honro a vida do Pedro, porque eu sei que o Pedro pode me dar algo. Eu honro a vida do Pedro, porque eu sei que o Pedro honra a Deus. Sabe, é o que eu sempre falo com ele, falo, meu amigo, a minha espada é a sua espada. Você fala, é só você falar onde eu tenho que ir, que eu pulo de cabeça, cara. Sabe, a minha espada está sob a sua direção, cara. Você é o cara que carrega aquilo que Deus falou comigo que eu tinha que honrar. E eu não vou honrar você pela metade. E talvez você está olhando e falando assim, mas para você ministrar sobre isso é fácil. Sabe, talvez para você falar isso é fácil, porque talvez tem gente que vê você como pastor, então, na verdade, você só está ministrando aquilo que você recebe. Não, mano. Eu estou ministrando aquilo que eu pratico. Eu estou ministrando aquilo que eu tento viver todos os dias. Sabe, aquilo que eu tento fazer todos os dias, eu tento me tornar um espelho daquilo que eu quero que as pessoas que estão, através de mim, que são influenciadas através de mim, vejam em mim e também transmitam para Deus. Eu não honro a vida do Pedro para que outras pessoas me honram. Eu honro a vida do Pedro porque eu sei que é isso que Deus pediu para mim. Eu não honro pessoas para que pessoas me honrem. Eu não honro pessoas para que eu receba uma honra, não. Eu honro pessoas porque eu fui chamado a honrar. Sabe, eu honro a vida do Pedro, por quê? Porque eu quero prosperar na unção que ele carrega. Eu quero prosperar naquilo que ele carrega, porque eu sei que ele é um homem de honra.
Porque eu sei que ele não é um cara que caminha longe debaixo de uma cobertura. Eu sei que ele honra alguém. O dia que você tiver um líder que ele fala assim, não tem ninguém sobre mim, porque eu sei tudo, não caminhe com esse cara. Não caminhe com essa pessoa, porque ela não honra a Deus. Talvez ela é uma farsa. E eu não temo em falar isso. Sabe, caminhe debaixo de pessoas que falam assim, cara, eu honro também. Que vejam também você. Sabe, tem dia que o Pedro me manda mensagem falando, Savinho, vai ter cela agora, tem como você entrar? Eu falo, meu amigo, mesmo se não tiver, eu paro o que tiver para eu poder. Porque eu sei que estando ali, eu honro você. E eu sei que honrando você, eu honro a Deus. Então, meu amigo, tá assim, tá assado, tá ruim. Não, meu amigo. Eu vou estar ali porque eu sei que eu vou estar honrando você. Sabe por quê? Que eu sei que eu vou estar semeando em terra boa. Porque eu vou estar semeando em terra que vai dar fruto. Sabe, homem de honra. Sabe, o grande problema da nossa geração é que essa palavra tem faltado muito na nossa geração. Eu sempre digo, cara, o dia que eu casei, a frase mais difícil para mim é, e com isso eu empenho a minha honra. Quando eu casei com a Isabela, antes de casar, essa frase sempre pesou no meu coração. Para isso eu empenho a minha honra. Sabe, todos os dias que a gente tem uma discussão, todos os dias que está difícil, a única coisa que eu penso é, a minha honra está nisso daqui. Se eu não honro a minha esposa, se eu não honro isso, eu não honro mais nada na minha vida. Se eu não consigo honrar ela, se eu não consigo honrar aqueles que Deus tem colocado do meu lado, eu não vou conseguir honrar aquelas outras pessoas. Seja um homem ou uma mulher de honra. Isso vai fazer você vencer guerras na sua vida. Isso vai fazer você vencer guerras na sua vida. Isso vai fazer você passar por meio de guerras e ver a mão de Deus. Honre pessoas que honram a Deus. Sabe, entenda aonde você tem colocado, sabe, a sua disposição. Entenda aonde você tem colocado, sabe, a sua vida. Sabe, para eu estar aqui em Petrópolis hoje, se você falar assim, foi fácil para você, cara, talvez foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas todos os dias que eu estou aqui, eu vejo, sabe, que talvez é difícil, mas talvez é o melhor lugar que eu possa estar. Uma das coisas que Deus sempre fala é, cuidado, para não se colocar no lugar de muita tranquilidade e acabar tendo seu espírito morto. E aqui eu não estou falando, viva no meio de guerra todo dia. Não estou falando isso. Mas eu estou falando, se coloque nesse lugar que Deus sonhou para você. Primeira coisa, como a gente conversou aqui. Sabe, use da melhor forma aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu sempre digo isso. O amor sem verdade engana. E a verdade sem amor fere. Viva os seus relacionamentos com verdade, mas com amor. Ame de verdade aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Honre de verdade, honre com todas as formas aqueles que Deus tem te dado. Honre da melhor forma aquilo que Deus tem te entregado nesses dias. Seja fiel, ainda que talvez tudo esteja de um jeito que você não esperava que tivesse. Eu quero finalizar e eu quero falar isso. Nem tudo vai ser fácil, mas tudo vai ser vencido. Quando eu estou no lugar certo, quando eu sei o que eu carrego, quando eu entendo, sabe, como lutar as guerras, quando eu me coloco nesse lugar, sabe, quando eu tenho coragem para enfrentar situações, mas também o quanto eu tenho honrado as pessoas que Deus tem colocado sobre mim, e a Deus principalmente.
como eu tenho honrado a Deus. Sabe isso que eu tenho feito? Honra a Deus. Se sim, eu continuo. Se não, eu abandono. Lembre-se, cara de leão e a velocidade de uma corça. Corça, quando pega para correr, meu amigo, é muito difícil chegar nela. Sabe, entenda, aonde você tem que mostrar a sua cara de leão, e entenda aonde você tem que colocar a sua velocidade como a corça. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Mas antes de orar por você, eu queria, se você pudesse colocar de pé aí no seu lugar. Queria te convidar a fechar os seus olhos aí. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Não sei se algo que eu disse aqui hoje fez sentido para você. Mas se fez sentido para você, fecha seus olhos aí e peça a Deus. Peça a Deus, fala, Deus, talvez Deus, eu estou usando da forma certa aquilo que o Senhor tem me entregado. Mas talvez tenha alguns momentos que eu não tenho tido coragem para usar. Ou talvez, Deus, tenha alguns momentos que eu tenho honrado mais o medo do que o Senhor. Tem algumas vezes que eu tenho caminhado fora daquilo, Jesus, que a pessoa que o Senhor colocou sobre a minha vida tem me dito. Deus, eu quero ser um homem de honra. Uma das coisas mais poderosas do reino de Deus é a honra. Fale com Deus agora, feche seus olhos. Fala, Deus, me dê coragem. Me dê essa cara de leão, Jesus. Talvez eu tenho, na hora que eu tenho que mostrar a bravura do Senhor, eu tenho me acovardado. Eu tenho deixado o medo me dominar. Eu tenho deixado as circunstâncias governarem sobre mim. Oh Deus, talvez tem coisas que eu tenho ficado estagnado aonde eu precisava da velocidade da corça. Por favor, Jesus, faça de nós esse exército que vai experimentar vitórias em todas as guerras. Espírito Santo, nos faça olhar para aquilo que o Senhor tem nos chamado a olhar nesses dias. Nos faça, Jesus, bons mordomos, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos essa noite. Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo poder que há na tua palavra, Jesus. Tua palavra diz que o teu reino, que aquilo que o Senhor nos diz é como uma espada de 2 gumes, que consegue separar tudo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, como diz, Pai, a tua palavra, que o Senhor manteria o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis. Faça isso em nós, Espírito Santo. Faça de nós homens e mulheres que vão ter coragem de enfrentar tudo que tem se levantado sobre nós. Faça de nós pessoas que entendem o poder que carregam, Jesus. Nos faça entender o poder do teu reino. Nos leve para esse lugar de treinamento, de intimidade, de maturidade, de crescimento, Jesus. Para que nós possamos chegar nesse lugar de ser bem-sucedido, de conseguir alcançar e fazer, Jesus, da melhor forma aquilo que o Senhor tem nos chamado, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos faça homens e mulheres de honra, Jesus.
Nos ensine a honrar o Senhor, mas também nos ensine a honrar pessoas que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Espírito Santo, por favor, nos faça honrar as coisas certas. Nos faça honrar as coisas certas. Não nos deixe viver uma vida honrando coisas erradas, Jesus. Espírito Santo de Deus, tome o nosso coração, toma a nossa mente, tome o nosso entendimento. Faça de nós guerreiros, como esses guerreiros de Davi, Jesus. Que não importa as circunstâncias, não importa quantos têm se levantado contra mim, o que importa é o que o Senhor tem dito a meu respeito. O que importa é quem eu sou para ti, Jesus. E nós sabemos que existem guerras, e todas elas nós vamos vencer no Senhor, em ti, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é. E, Pai, aquilo que Hebreus diz, Jesus, da fraqueza tiram força e tornam-se poderosos na batalha e colocam em fuga todos os inimigos. Da fraqueza eles tiram forças. Espírito Santo, nós te entregamos as nossas vidas e o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado aí.